pessoal, sejam bem-vindos ao canal Aprendendo a Ser Má. Eu sou Marília e o tema de hoje vai ser sobre viagens. Pois é, apesar de estar tendo o Covid-19 aí, o coronavírus ainda, e que todos os lugares, todos os sites e qualquer canal de televisão que você ligue só vai estar falando sobre isso, eu decidi mudar um pouquinho, mas não fugindo muito do tema. Porque o que acontece? Viajar agora está praticamente impossível por conta da pandemia. Mas isso é uma coisa que daqui a algum tempo, se Deus quiser, as coisas vão voltar ao normal e a gente vai poder voltar à nossa rotina, inclusive as viagens, que a gente sempre se programa para poder estar fazendo, né? Pelo menos eu sempre tive que me programar muito para poder fazer as viagens que eu queria. Então eu vou estar comentando nesse vídeo sobre algumas viagens que eu fiz, como que é mais ou menos a nossa linha de raciocínio para conseguir fazer isso. A questão de estar viajando não precisa ser necessariamente de avião, né? A gente pode estar fazendo essas viagens de carro, várias inclusive a gente acabou fazendo de carro mesmo, que acabou ficando mais em conta, que nem para ir pra praia ou para alguma chácara, alguma coisa mais próxima de onde a gente mora. Bom, então, aí hoje eu não vou estar falando dessas viagens mais próximas, né? Eu vou estar falando de viagens que eu tive que pesquisar um pouco mais, que eu tive que estar fazendo cotação de preço antes para ir, lugares que eu nunca tinha ido, então eram lugares que eu tinha que realmente pesquisar, né? A questão de transporte, de alimentação e de como a gente faria para estar chegando nos lugares que a gente queria ir. E o primeiro lugar que eu vou falar é sobre Curitiba, no Paraná. É uma cidade que eu sempre tive muita curiosidade de conhecer, sempre escutei falar muito bem da cidade, de ser uma cidade muito bonita, muito histórica. E um dos prefeitos da minha cidade, que eu morava no Brasil, ele se inspirou muito em Curitiba para estar fazendo, né, algumas obras lá. Então foi um dos primeiros lugares que eu pensei assim, uma cidade que eu tinha muita curiosidade de conhecer. Eu entrei no Google e comecei a pesquisar os lugares que eu queria ir, como eu poderia fazer. Então a gente acabou indo de avião, porque seria mais rápido, a gente ia passar um final de semana só, então pesquisamos uma passagem, conseguimos um preço super bom, assim, um preço acessível, e a gente acabou comprando a passagem de avião, e foi uma experiência muito legal, porque inclusive o meu marido, o Rafa, nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez, e foi bem legal, assim, de ver essa coisa da primeira viagem de avião, né? Então, em Curitiba, quais foram alguns, vou falar alguns lugares só, né, que eu pesquisei, assim, boa parte deles até a gente conseguiu fazer, e eu já vou passar a dica pra vocês. Fiz uma colinha aqui. O Museu Oscar Niemeyer, Jardim Botânico, Ópera de Arame, Bosque Alemão, o restaurante super famoso Madalosso, que fica na Rua da Santa Felicidade, que é uma rua que tem um monte de coisa, tem aquelas fábricas de chocolate, vinícolas, inclusive foi uma das ruas mais lindas que eu já vi, assim, é um lugar realmente esplêndido. E então, como eu disse pra vocês, a gente foi passar um final de semana, nós fomos de avião na sexta, voltamos no domingo. Então, qual foi a pesquisa? Primeiro de tudo, passagem de avião. Você tem que martelar a passagem de avião, entrar todos os dias, todas as horas em horários alternados, e a hora que você achar um preço bom, não pensa duas vezes, fecha, nem que depois você tenha que cancelar. Vai perder dinheiro se cancelar? Vai, com certeza. Mas é melhor você garantir aquele preço bom que você achou do que você ficar na dúvida, entrar no dia seguinte e já não tá mais aquele valor. E isso acontece com passagem de avião, tá, gente? Então uma dica que eu dou é assim, se você vai viajar, vamos supor, daqui 2, 3, 4, 5 meses, já começa a dar uma olhada nas passagens agora, já começa a anotar, porque a gente acaba esquecendo, faz sempre a mesma rota, olhe sempre no mesmo site, né, para você poder ter um parâmetro. Não adianta você olhar um dia num site e outro dia em outro. Então pega um site que você gosta, um site que você confia e entra sempre naquele site, sempre com o mesmo destino e sempre com a mesma data. Também não adianta a pessoa pesquisar em sites diferentes, datas diferentes, aí fica muito confuso. Então assim, separa, vamos supor, do dia 1 ao dia 10, sempre pelo site X. Então você sempre vai entrar no site X e pesquisar essa data, assim não vai ter confusão. Anota no papel, a hora que você achou o preço bom, fecha, aí você vai estar com sorte. Então a gente fez primeiro isso que eu falei pra vocês da passagem do avião, a gente pesquisou, conseguimos uma passagem boa.
Daí começamos a pesquisar o hotel, né? Falei, bom, então agora a gente tem que pesquisar um hotel. Aí comecei a pesquisar os passeios que a gente queria fazer e como a gente faria para chegar. Descobrimos um ônibus que tem em Curitiba, que é um ônibus que ele faz o tour turístico e ele passa em vários locais. Acho que na grande maioria, na verdade, desses pontos turísticos de Curitiba, e você compra esse passe, esse ticket, né? Não sei como chama, acho que ticket. Você compra esse ticket e você pode descer em até 5, se não me engano, são até 5 pontos turísticos. Então você pode escolher o qual que você quer descer. E como são vários ônibus, eles passam, né? Eles fazem a rota. Você desce do seu ônibus, no caso, ele vai, segue a viagem e você pode pegar o próximo e continuar a viagem. Então é super inteligente, achei um negócio fantástico. Quando a gente descobriu esse ônibus, a gente já sabia mais ou menos o passeio que a gente ia fazer. Qual foi a opção? Um hotel que fosse próximo de um desses pontos, né, pra gente poder estar pegando o ônibus. Então, nós escolhemos um hotel, não muito chique, nem muito assim, mas no centro da cidade, né, no centro de Curitiba, próximo de um shopping também, porque tinha a questão da alimentação, que a gente não sabia como ia ser, mas achamos mais fácil, de repente, estar perto de um shopping, que shopping acaba tendo tudo, né? Tava muito, muito frio, então esse foi outro fator também que a gente levou em consideração, que a gente ia estar numa época fria lá e a gente precisava das coisas num acesso mais fácil. E eu sei que foi super funcional, foi um passeio de final de semana, mas foi top. Nós conseguimos fazer um monte de passeio que a gente queria. Fomos como eu disse pra vocês, no Oscar Niemeyer, no Museu do Oscar Niemeyer, no Jardim Botânico, na Ópera de Arame, no Bosque Alemão. Conseguimos ir jantar no Madaloso. Na noite que a gente chegou, inclusive na sexta-feira, nós jantamos numa pizzaria que tinha pertinho do hotel, super gostosa, uma pizza deliciosa, que eu lembro dela até hoje. Não tivemos problema nenhum para chegar nem no hotel, nem para sair do hotel, não fomos de carro, não precisamos alugar carro, conseguimos fazer tudo o que a gente precisava. Então a dica de Curitiba, além de ser uma cidade lindíssima, é que tem fácil acesso, é só você pesquisar bastante antes para você pegar os preços que convém e que cabem no teu bolso, né? A segunda viagem que eu vou falar foi a minha viagem de lua de mel com o Rafa em 2016, que nós casamos. Vou deixar a fotinho do casamento. Então, essas fotinhas aí que vocês viram, claro, eu gostaria de colocar milhares de fotos no meu casamento, mas eu só coloquei essas para vocês verem um pouquinho. E a nossa viagem de lua de mel foi para Buenos Aires. E também foi o mesmo esquema de quando a gente foi para Curitiba. Na verdade, a passagem aérea nossa para Buenos Aires não foi uma passagem aérea tão barata. Nós pagamos, acho que o que ficou mais caro nessa viagem acabou sendo, acho que até a passagem aérea, porque a gente acabou deixando um pouco para cima da hora, sabe? Mas a primeira coisa que eu pesquisei em Buenos Aires, diferente de Curitiba, foi o hotel. Por quê? Porque Buenos Aires é uma cidade muito antiga. E acaba sendo uma cidade que fica às vezes difícil de você conseguir fazer tudo o que você quer, porque é tudo próximo, mas é tudo difícil de chegar, difícil acesso. É uma cidade que você anda bastante a pé, porém é uma cidade meio suja, não é assim muito acolhedora em algumas localizações para você estar se locomovendo. A ideia principal foi pesquisar primeiro o hotel, depois ia ver o voo, passagem e tudo mais, dentro da data, obviamente, que eu ia ter, né, ali programado com o hotel. Então, por isso nós acabamos pagando um pouco mais caro realmente a passagem aérea, mesmo assim valeu a pena. Em Buenos Aires a gente também não alugou carro, foi o mesmo esquema de Curitiba, porém nós usamos outros meios de transporte. Não pegamos ônibus, pegamos o metrô
Táxi, acabou sendo táxi, e nós, assim que a gente chegou no nosso hotel, nós já fechamos alguns pacotes de passeio, que também ficava mais em conta. Então a gente foi, na verdade, para fechar um único passeio. Chegando lá, a gente acabou negociando e acabamos fechando um pacote de 3 em 1. Então essa é uma dica que eu dou para quem vai para Buenos Aires. Fica num hotel do centro, que normalmente esses hotéis do centro passam vans que levam, né, para os pontos turísticos, e você pode fechar os pacotes lá em Buenos Aires mesmo, porque conforme você anda nas ruas do centro de Buenos Aires, tem muita gente vendendo pacotes, né, assim, dos passeios. Então foi bem legal que a gente fez isso. E aí eu vou falar alguns lugares que tem, que foram legais, e vários a gente foi, também vou comentar. O La Boca, onde fica a La Bombonera, que é o estádio de futebol do Boca Juniors. É um estádio super bonito, tem ali um museu também do estádio. Tem uma história bem legal, vou pesquisar direitinho, depois até eu posso colocar nos comentários se vocês quiserem. Mas diz que o estádio do Boca Juniors, ele foi feito somente para a torcida deles. E aí quando foi lá para... Eu não sei como é que fala, né? Mas é mais ou menos assim. Aí quando foi para uma inspeção e tudo, falaram, não, mas vocês têm que ter uma torcida para adversário também. Não tem como fazer uma torcida só para quem é do Boca Juniors, né? E aí eles fizeram uma arquibancada deles assim, e eles fizeram em cima uma arquibancada super íngreme. Então, tipo, conforme os torcedores do Boca Juniors se mexem, se pulam e sacodem e tudo mais ali na arquibancada, a rival que fica em cima, no caso, diz que ele treme muito e diz que dá muito medo. Então realmente é uma pressão para quem vai torcer lá. Eu não tenho certeza se é bem assim a história, mas é mais ou menos isso. Depois, se você quiser, deixa um comentário aqui que eu coloco para vocês. Pesquiso direitinho, eu coloco para vocês. Palermo, Porto Madeira, onde ficam os iates, as lanchas, a coisa mais linda, tem uma iluminação linda, tem muito artista de rua cantando, dançando. Eles são muito, assim, muito parecidos com a gente nesse aspecto, eles são muito alegres, muito festivos, né, os argentinos, então isso foi bem legal. A Recoleta, que é super famosa, Casa Rosada, Rua Florida, Obelisco, El Caminito, o Zoológico de Lujan, que é o zoológico que os bichos ficam soltos e você pode entrar na jaula. Inclusive eu fui, você vai ver depois no fim do vídeo a foto minha e do Rafa com um tigre, bem bonito. O tango, tão famoso tango argentino, né, gente? Então, fomos no show de tango também. Então, nesse pacote que eu falei pra vocês, nós fechamos o show de tango, o zoológico de Lujan, e teve mais algum outro passeio agora que eu não tô lembrando. Acho que foi o pra Bombonera mesmo, ou pro estádio do Boca Juniors. Então foi um passeio bem legal que a gente conseguiu aproveitar super. Ficamos acho que 6 dias em Buenos Aires, ficamos no hotel do centro. Nosso hotel não foi muito bom, a hora que a gente chegou lá até deu um susto, porque tipo, o elevador era muito, muito velho e ele demorava, era aqueles elevadores que você abria e fechava a portinha assim de aço, sabe? Com a mão. Gente, deu até medo. Mas depois a gente foi acostumando, acho que no segundo dia que a gente tava lá já não é tão ruim assim. Mas realmente a primeira impressão do nosso hotel foi péssima. Eu pensei até em mudar. Falei, não, vamos se hospedar em qualquer outro. E no fim até que foi bom, não foi tão ruim. Mas a localização do hotel era ótima e a gente conseguiu daí aproveitar. Então essa é a dica que eu dou pra vocês. O bom negócio, gente, é aquilo que cabe no seu orçamento, que cabe nas datas que você precisa, que você vai conseguir estar com as pessoas ou levar as pessoas que você quer. E isso é a coisa mais importante. Não tem o melhor passeio, o pior passeio, o melhor hotel, o pior hotel. Tem a disposição que você coloca para as coisas, o quanto você quer que elas deem certo, o quanto você vai aproveitar, né? Eu acho que é isso que a gente vai fazer depois que passar toda essa fase de corona, né, de Covid-19. Então acho que a gente pode começar de repente a pesquisar os lugares, pesquisar a localização, da onde a gente quer ficar, o que tem ali por perto, o que a gente pode fazer por perto do hotel, se vai precisar alugar carro, se não vai precisar alugar carro, quais as ofertas que a gente vai ter, porque quando tudo isso passar, a nossa vida vai voltar ao normal e a gente vai poder fazer muita coisa boa. Então deixa o seu comentário aqui pra mim, se você gostou das dicas, se você quer saber mais alguma coisa que eu esqueci de falar,
Não esquece de deixar seu comentário, sua curtida, se inscreve aqui no canal. Não posso deixar de agradecer vocês. E agora fiquem com as fotos dos passeios que eu falei pra você. Eu vou estar deixando a descrição aqui embaixo da foto para vocês saberem mais ou menos como é. Não sei se eu vou conseguir colocar muita foto, porque tem muita coisa que tá na memória de HD externo, então eu não vou conseguir talvez estar colocando tudo, mas pelo menos 1 ou 2 fotos de cada lugar eu vou estar colocando para vocês verem. Obrigada de novo, um beijo, até a próxima, bye bye!